Quando falamos de psicopedagogia, nós precisamos nos atentar ao fato de que o acolhimento e a escuta sensível e empática são fundamentais para que desenvolvamos um bom processo de avaliação, diagnóstico e intervenção. A psicopedagogia tem como objeto de estudo, de investigação, a relação da pessoa com o conhecimento, com a aprendizagem. Como isso se dá, quais são as suas potencialidades e também as suas dificuldades. E nós já falamos sobre isso aqui em vídeos anteriores. Hoje, o foco desse vídeo é falarmos sobre a importância de uma relação humanizadora e também empática. E para compreendermos aqui o conceito de empatia que eu falarei ao longo desse vídeo, eu trago um psicólogo que eu gosto muito chamado Carl Rogers e ele vai nos dizer o seguinte: compreensão empática é a capacidade de emergir no mundo subjetivo do outro e de participar na sua experiência, na extensão em que a comunicação verbal e não verbal o permite. É a capacidade de se colocar verdadeiramente no lugar do outro, de ver o mundo como ele vê. Bom, nós sabemos que a psicopedagogia possui os seus próprios instrumentos de avaliação, de análise, de acolhimento também. Nós temos vários testes, nós temos muitos recursos psicopedagógicos para fazermos tanto o levantamento das hipóteses quanto as intervenções. Mas aqui, mais uma vez, eu trago para nós a importância de, antes mesmo de sabermos qual vai ser o instrumento de avaliação que eu utilizarei, como vai funcionar esse levantamento de hipótese, como eu farei, então, uma intervenção, como eu vou conversar com essa família, como eu vou conversar com essa pessoa aprendente, seja ela uma criança, um adolescente ou um adulto que está aí lidando com algum processo de dificuldade de aprendizagem, até mesmo de transtorno de aprendizagem, eu preciso me colocar empaticamente e humanamente diante do outro. Eu sei que parece até uma redundância falarmos de uma pessoa se colocando humanamente diante da outra, mas aqui quando eu falo de humanização, quando eu falo de uma prática humanizadora, eu falo a partir de uma perspectiva humanista e, sobretudo, de uma perspectiva que busca verdadeiramente relacionar-se com o outro. Bom, quem está na escola, quem também está nas organizações e nas empresas, nas instituições no geral, pode atestar, mesmo que de forma muito superficial, que existem muitos ruídos na comunicação entre as pessoas, existe também muito julgamento e, em algumas situações, até o fato da culpabilização do outro e da descrença em relação à possibilidade de melhora e progresso do outro. Quando eu trago a perspectiva humanista para dentro da psicopedagogia, para nos auxiliarmos neste primeiro contato com o nosso paciente ou com o nosso cliente, eu estou falando aqui de uma atitude genuína e honesta, como nos diz Carl Rogers, antes de sermos qualquer outra coisa, psicopedagogo, professor, empresário, pedagogo, diretor, nós somos pessoas e é importante que esta pessoa esteja inteira ali para que essa relação ela possa acontecer de forma muito genuína, porque é só diante desta relação de confiança, de acolhimento, que uma transformação verdadeira ela pode ocorrer. E quem vai nos dizer isso mais uma vez é Carl Rogers quando ele cita o seguinte: quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, maior tendência tem de abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida e para progredir num caminho construtivo. Quando nós estamos diante de uma pessoa com uma dificuldade de aprendizagem, ou uma dificuldade para executar tal tarefa ou atividade, ou até mesmo quando nós estamos iniciando um processo de desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, nós precisamos acolher verdadeiramente essa pessoa, nós precisamos permitir que esta pessoa encontre-se a si mesma, se manifeste para ela mesma e para nós, para que juntos possamos, então, construir ali pontes eficazes e eficientes para o processo de melhora, de amplitude, de expansão daquela pessoa. Quando nós participamos, por exemplo, de um processo de desenvolvimento, seja da leitura, da escrita, do processo de alfabetização de uma criança, a gente pode observar ali o quanto ela está envolvida naquele processo. E a gente também pode perceber que, em alguns casos, falta àquela criança a autoestima, o acreditar-se em si mesma, o quanto ela poderá evoluir se ela persistir, se ela tiver disciplina.
E quando nós, enquanto psicopedagogos, acreditamos nessa criança, no seu processo de desenvolvimento, quando nós a estimulamos e quando nós promovemos a ela recursos para que ela consiga encontrar dentro de si mesma esta força para persistir, nós então podemos ver ali o quanto ela se expande e ela evolui nesse processo de alfabetização. As pessoas precisam ser mais compreendidas e estimuladas do que criticadas e sentenciadas. Quando nós falamos, seja de uma comunicação empática, quando nós falamos de uma compreensão empática, quando nós falamos de uma relação humanizadora, nós estamos falando de uma relação que beneficia e faz crescer ambas as pessoas envolvidas dentro dessa relação. Dentro de um atendimento, dentro de uma intervenção ou uma avaliação psicopedagógica, o psicopedagogo ele também se avalia, ele também faz parte daquele processo porque ele está envolvido com aquela pessoa. Aquela pessoa naquele momento ela não se sente mais sozinha ou desamparada diante daquela dificuldade, daquele obstáculo. E esse não sentir-se sozinho, ele é importantíssimo, ele é fundamental para o sucesso daquela pessoa. Aquela pessoa se transforma e o psicopedagogo, ele também se transforma. Agora, não é de fato uma tarefa muito fácil, não é algo que a gente simplesmente vai de bom coração e faz. Nós precisamos estar muito bem alicerçados teoricamente, nós precisamos estar muito envolvidos com este processo profissional e também com esta relação. A gente também, enquanto profissional, precisa se avaliar, precisa se cuidar, a gente também precisa de acolhimento. Mas aqui é muito importante, mais uma vez, que a gente compreenda que o mais importante dentro deste processo psicopedagógico, seja ele clínico ou institucional, é o foco em uma relação autêntica e genuína. O acolhimento ele precisa acontecer da forma mais humanizada possível. Porque quando alguém, mais uma vez, se sente aceito, se sente bem acolhido, se sente bem compreendido, é capaz de compreender ali quais são os seus obstáculos, as suas dificuldades, aquilo que aprende a uma determinada situação, aquilo que faz com que ela venha repetindo comportamentos autodestrutivos, de autossabotagem, de auto-boicote. E então ela se aceita e consegue fazer os ajustes necessários. O processo psicopedagógico ele também é sobre um processo de autodescoberta, de autopercepção, de autoconhecimento. Nós estamos falando de uma ciência alicerçada na psicologia, na pedagogia e em várias outras ciências. A psicopedagogia, ela lida com a pessoa em seu aspecto social, emocional, pedagógico também. A psicopedagogia, ela tem uma perspectiva holística do outro, porque o outro ele precisa estar inteiro neste processo, para que a gente possa compreender verdadeiramente qual é a sua relação com o conhecimento. É o conhecimento, sobretudo, que nos humaniza enquanto pessoa. Então, antes de acusarmos uma criança, um adolescente, antes de acreditarmos que aquela pessoa adulta, aquele profissional está fazendo isso porque ele é uma pessoa ruim, porque ele quer prejudicar o grupo por conta disso e daquilo, a gente precisa escutar essa pessoa. A gente precisa se desarmar dos nossos achismos e muitas das vezes nos desarmarmos também das nossas próprias dores, angústias, descrenças e frustrações. Até mesmo porque a gente oferece para o outro aquilo que a gente tem. A gente é com o outro também muito da forma como a gente se sente. E aí, se você não está se sentindo bem, se você também não se sente acolhida, se você acha que as coisas são sempre muito duras e tristes, e que está todo mundo querendo prejudicar todo mundo, e que está todo mundo fazendo tudo errado de propósito, talvez você precise olhar para si mesma, talvez você precise olhar para si mesmo, talvez você precise aí também fazer um trabalho de autoconhecimento e também de ajustes. Talvez é você quem precise primeiro se aceitar, sentir-se acolhido, sentir-se acolhida, para que então você possa realizar um trabalho mais justo, mais humanizado. As pessoas com seus comportamentos humanos partem sempre de algum lugar. Ninguém nunca faz algo simplesmente por fazer, ou porque só quer prejudicar, ou porque só quer ajudar. Tudo tem uma história, tudo tem um fundo, nós somos seres históricos, a nossa historicidade, ela nos compõe, nós trazemos muito isso para o nosso presente. Inclusive a Gestalt, a terapia, vai chamar isso de cristalização. Então, se existe algum processo que nos doeu muito, que nos dói, algum trauma, alguma dor, e a gente não se liberta daquele, vai vivendo, 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 porque tem que dar conta da vida, e você passa por cima dessa dor achando que depois você deu conta, não, saiba que ela está ali de alguma forma direcionando você. E é só através do autoconhecimento que você vai conseguir dar conta disso e encontrar aí os instrumentos, os recursos necessários para você se libertar disso e poder ser você na sua forma mais plena e genuína.
Bom, eu espero de alguma forma ter trazido para vocês uma reflexão sobre esse tema, sobre essa abordagem dentro de psicopedagogia. É sinceramente o que eu acredito, é a abordagem que eu utilizo e que eu me fundamento, e eu vejo sim resultados. As pessoas, elas se sentem sim acolhidas, algumas estranham, não pensem vocês que é tudo um mar de rosas e tudo muito lindo e perfeito, porque não é. E eu também não estou aqui para romantizar as relações, mas mesmo diante desse estranhamento, dessa estranheza, as pessoas elas vão se ajustando, a gente vai se ajustando dentro dessa relação e ela vai se tornando cada vez mais saudável, e o processo de avaliação, de levantamento de hipóteses e de intervenção, ele vai acontecendo e nós vamos então obtendo aí bons resultados. Vale ressaltar também que esse processo de mais humanização, esse processo de empatia, esse processo de autodescoberta, ele está previsto inclusive na BNCC, ele nas empresas e organizações tem sido chamado de soft skills, nas escolas e outras instituições nós chamamos de desenvolvimento das competências socioemocionais, porque acredito que o mundo se atentou para o seguinte: conhecimento, técnica, acadêmica é fundamental, sim, contudo, nós precisamos também desenvolver habilidades sociais e emocionais, a gente precisa ser mais gente, a gente precisa ser mais humanizado para que consigamos realizar as nossas atividades e vivermos com mais alegria e plenitude.